Hello, Jagubers! Hello, rainhas! Estamos aqui mais uma vez no canal Mediunidade Ayahuasca. Eu sou Vinícius Padilha Cara, autor do livro do mesmo nome. Siga-nos em nossas redes sociais. E hoje nós vamos dar continuidade à série Leituras, onde eu apresento livros dos mais diferentes arcabouços teóricos e artistas intelectuais que os escreveram e produziram, legando à humanidade um conhecimento espiritual ancestral, e trago para a nossa realidade do Santo Daime Ayahuasca. Hoje eu trago aqui uma autora, Ivone Pereira. Esse livro aqui, Devassando o Invisível. É uma autora muito conhecida nos meios espíritas kardecistas aqui do Brasil, mas pouco conhecido fora deles, assim. Ivone Pereira, gente, é daquelas mulheres que nascem uma vez só na vida, sabe? A vida dessa mulher por si só já caberia um vídeo falando sobre ela, assim. É um espírito que se suicidou 2 vezes, a encarnou como Ivone, e sabia o que tinha feito, sabe? E lutou a vida inteira com um desejo insaciável de se matar mais uma vez. Olha isso. Você imagina você levar uma encarnação isolada, porque foi sozinha, tá? Sozinha, sem família, sem marido, sem amigos, com desejo inclemente de se matar para poder se livrar daquilo que não cabia nela. Imagina isso. Chico Xavier apelidou de a heroína silenciosa. Era muito rígida e por isso não conseguia ficar num centro espírita trabalhando, assim. Via palhaçada, via coisa errada e não conseguia ficar. E aí trabalhava, acabava produzindo sozinha em casa, assim. Nos legou alguns livros que são essenciais para quem quer entender fenômenos como obsessão, clarividência, clareaudiência, e aí trazendo para o Daime, miração, o que você vê nos processos de Daime Ayahuasca, quando você olha para o plano astral, as mirações que você tem, aquilo ali que você está vendo em termos de lugar, de espíritos, de sinais e símbolos, devassando o invisível. Esse devassar o invisível é olhar para ele e decodificar o que você está vendo. Esse livro aqui é uma joia em termos disso. Ela vai explicar processos de obsessão e vai dizer, é por isso que aquilo ali não deve ser olhado. E quando for olhado, quando você se deparar com aquilo, a forma como você tem que se colocar perante aquilo. Entende? Assim, tem muita gente que acha que viu algo no trabalho de Daime e que aquilo foi lá. Ah, não, naquele trabalho, naquela sessão ali, eu vi uma coisa que eu não gostei muito, mas foi lá. Depois eu passei, tô ótimo, tô maravilhoso. Não. Você viu. Não viu? Por que você viu? Se você viu, não foi à toa, sabe? A Dona Ivone, ela tem uma prática, uma sabedoria, antes de tudo, né? Um cabedal de leitura muito extenso, fica muito claro isso nesse livro. E a partir do que ela estudou, do que ela leu, ela vai se debruçar sobre aquilo que ela vê. Então, reparem como é importante essa tríade, né, do estudo, da leitura, da observação e da conclusão. E é na conclusão dela que ela produz. Assim. O interessante aqui é que você tem o nome dela, o título do livro, mas não tem pelo espírito fulano de tal. Entende? É ela que está escrevendo, não é? Ela pode ser influenciada, e ela diz isso, né? Ela é influenciada, ela fala a respeito do guia espiritual dela, que se comunica com ela, que ajuda ela no processo de escrita do livro, mas quem escreveu foi ela. A médium é ela, assim. E ela fala das experiências dela, sem ter tomado Daime, obviamente, tá, gente? Assim, mas o fato dela descrever que as experiências do que ela vê no plano espiritual, nos ajuda, porque a gente toma Daime para poder ver o plano espiritual. Assim, quando a gente toma, o plano astral fica a olhos vistos, né? Claro que não é todo mundo que vê, tem gente que vê muito pouco, tem gente que vê mais, mas você está olhando o plano astral. Eu separei uma parte aqui desse livro, foi muito difícil separar uma parte desse livro, porque eu olhava, não, esse aqui eu vou ter que ler. Não, esse aqui, daqui a pouco eu ia ter que fazer um vídeo só para ler o livro todo, assim. Então separei uma parte pequena,
para não ficar também muito longo, para ficar lendo com vocês ouvindo, né? Página 32, ela diz o seguinte: para transmitirem o que até hoje ha sido trazido às criaturas pelos guias espirituais, é-lhes necessário criar imagens para os médiuns. Imagens estas subordinadas ao grau de concepção e poder assimilativo dos mesmos, o que obrigará a própria faculdade mediúnica uma operação mental, um jogo de tradução. Se de tal expressão nos poderemos servir, que nem sempre reproduzirá com fidedignidade as informações e os esclarecimentos que o espírito comunicante pretende prestar. Gente, ela acabou de explicar a miração. Quando a gente tem uma miração, que um determinado espírito, nosso guia espiritual ou um obsessor está nos mostrando alguma coisa, ela acabou de explicar isso. As imagens, essas imagens criadas para que o médium veja, né? É uma operação mental, é um jogo de tradução dos espíritos para que o médium veja e possa entender, e que nem sempre ele entende. É fabuloso que ela explica a vidência, a miração, sem nunca ter tomado Daime. Por quê? Porque esse fenômeno é exclusivo do Daime? Não! Os médiuns têm visões, têm vidências, desde que o mundo é mundo. Continuando. Ainda assim, para que tais coisas se façam, verdadeiras torturas serão necessárias ao médium e ao seu instrutor espiritual. Em primeiro lugar, o médium deverá redobrar esforços no sentido de renovar-se moral e mentalmente durante o período de adestramento das faculdades, a fim de, na época oportuna, conseguir fácil intercâmbio com a espiritualidade mais alta, comunhão que terá de ser constante, permanente, através dos atos cotidianos, e não somente as horas de trabalho objetivo, de modo a que a permuta de vibrações o prepare satisfatoriamente para o melindroso ministério e o conserve unido a seus dedicados mentores espirituais. Reparem que ela fala que antes do médium se colocar a trabalho, ele passa por um processo de treinamento, né, de estudos, que ela diz que é uma tortura, tanto para ele quanto para o instrutor, quanto para o guia espiritual. E isso você vê acontecer isso, principalmente nos centros espíritas kardecistas, né? No período em que o médium está estudando. Tem centros espíritas que colocam o médium para estudar durante muito tempo. Na Umbanda, você vê isso acontecer também, né? Tem médiuns que ficam meses ali trabalhando até conseguir acoplar uma incorporação de fato. No Santo Daime, na Ayahuasca, esse processo é assim. É muito mais rápido. Por quê? Porque você está tomando uma substância que te coloca no plano espiritual com muito mais facilidade, né? Ótimo. Então você já pula uma etapa aí que podia ser sacrificiosa. Ela diz, é uma tortura, né? Qual o perigo disso? Qual o problema disso? Assim, o preparo que você teria no espiritismo, na Umbanda, de estudos, de observação, de pouco a pouco, você não tem no Daime, né? No Daime a coisa vai lá e pumba, te pega e acontece, assim. Por isso é importante que ela fala aqui. É importante você estudar. É importante você ler. Eu não estou fazendo esse canal, vindo aqui gravar um monte de vídeo, um monte de coisa, à toa, assim. É um alerta isso, né? O que eu mais vi no meu período dentro de igreja de Santo Daime, no meu período em que eu visitava muitos lugares, eram pessoas perdidas que não sabiam de fato o que estava acontecendo com elas, assim. Não entendiam os processos dentro do Daime Ayahuasca. E aí, quando eu ia sentar com as pessoas, eram pessoas que nunca tinham lido um livro na vida, um livro sobre espiritualidade, né? Nunca tinham lido, não sabiam nada a respeito de plano espiritual, de mediunidade, de manifestação. Nada, nada. As pessoas eram simplesmente, chegavam lá, ou movidos por uma curiosidade, ou porque alguém falou, porque viu um filme, ou porque, enfim, diversas concepções diferentes, assim, e começavam a tomar o Daime Ayahuasca e acabavam se perdendo na coisa, não entendendo o que estava acontecendo, assim. É com todo mundo? Não. É claro que tem gente, assim, eu cheguei, já vinha, né, de uma escola espiritual, de muitos anos de estudo, sinto que cheguei mais preparado para a coisa. Não é a realidade. Não é a realidade da maioria, assim. A maioria ainda chega sendo ali o início da jornada espiritual, sendo ali o ponto de desabrochar.
E tem muita gente que mesmo depois de chegada continua com os mesmos hábitos e rotina sem alterar nada. Assim. Que é o que ela fala, gente. Não adianta você entrar de cabeça na espiritualidade e achar que é só, no nosso caso, que é só tomar um Daime Ayahuasca. Assim, se você não colocar uma prática cotidiana de meditação, de rezas, de cânticos, de estar ali voltado à espiritualidade maior em algum momento do seu dia, se isso não virar prática diária, alguma coisa ruim vai acontecer no seu processo. E eu não estou sendo boca da desgraça aqui não, gente. Estou falando baseado nos anos de observação que eu tenho. Assim. Quer tomar Daime, quer tomar Ayahuasca de forma regular, incorpore a coisa não é da religiosidade, é da espiritualidade dentro de você. Assim, isso um entrelaçamento. Assim. A jornada, o caminho espiritual de quem escolhe percorrer dentro dos ritos de Daime Ayahuasca requer uma parte de sua vida voltada para isso cotidianamente. Isso aí é certo como 2 e 2 são 4. A Dona Ivone, ela fala isso, o que eu estou falando aqui, para quem quer seguir na mediunidade, na espiritualidade tradicional. Então, se lá, sem o Daime, sem a Ayahuasca, ela já trata com esse rigor, pra gente, o rigor é muito maior, porque o que eu vejo acontecer é a falta do rigor. Eu já tomo Daime, já tomo Ayahuasca, já tá bom. Pra que eu vou ler? O Daime é o meu livro. Assim, isso de forma nenhuma, tá, gente? Assim, a leitura, a gente pegar o que a humanidade produziu e incorporar no nosso dia a dia de trabalhos espirituais é de suma necessidade, assim, é de suma importância. É importantíssimo isso acontecer. Eu ter trazido a Dona Ivone Pereira aqui hoje com esse livro vem junto a um pedido, assim. Querem seguir nessa jornada? O caminho de vocês dentro dessa encarnação específica passa pelo Daime e pela Ayahuasca? É algo que você escolheu de coração? Né? O seu caminhar faz parte disso? Assim? É algo que você vai consagrar de uma forma rotineira? Ele passa também pela leitura. Faz parte. Tá ligado. Você ir buscar conhecimento. A partir daí, você vai ver uma melhora dos seus trabalhos espirituais. Assim. Vai passar a entender o que está acontecendo. E não simplesmente ficar pegado lá na força, vibrando, sem saber o que está acontecendo. Assim. E lá na hora do trabalho, quando o negócio estiver acochando, não é para você ficar racionalizando não. Ai, mas eu li o livro da Ivone Pereira, que agora está acontecendo. Não é assim que a coisa se processa. Uma coisa é você ler, absorver, outra coisa é na hora do trabalho a coisa vir de forma suave, e no final é você ir escrever, e aí chegar às suas... aquilo que eu li tem relação com isso que eu senti, na verdade é isso aqui. Assim, e aí você vai chegando às suas conclusões. Esse é o processo. Então, Dona Ivone Pereira, Senhora da Sabedoria, Devação do Invisível, da série Leituras de hoje. Eu venho pedir aqui para vocês, se vocês leram algum livro que vocês acharam interessante e que de alguma forma vocês fazem uma relação com o Daime Ayahuasca, coloca aqui no comentário. Se eu tiver lido, eu posso ir lá ver e trazer ele aqui para fazer um vídeo. Ou se eu não conhecer, eu posso ir lá e ler, porque eu sou um leitor ávido. Então, quem estiver acompanhando a série Leituras aí, será bem-vindo o seu comentário. Assim como, se você gostou do vídeo, se inscrever, assim como você dá o joinha. E agora nós temos aqui o Pix do Centro de Estudos Terra de Obaluayê, para que nós possamos receber mais pessoas e fazer mais trabalhos sociais. Quem quiser ajudar, sinta-se à vontade. Arro!